Vamos lá no Mateus 28, a partir do versículo 16 até o final. Eu estou lendo na King James, mas não há nenhum problema, tá bom? Você pode me acompanhar na sua versão. Os 11 discípulos rumaram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém. Esse é um texto muito conhecido e muito usado em missões, quando você fala de anúncio do Evangelho. Mas eu queria que a gente desse um outro olhar para ele. Eu gosto muito, muito do Evangelho de Mateus. De acordo com a tradição, esse texto, esse Evangelho foi escrito por Mateus, que era cobrador de impostos e se tornou um discípulo de Jesus. Não há nenhuma... Não tem como garantir, isso só vem da tradição. Mas uma coisa que a gente percebe no texto é que, mesmo se não for Mateus, o discípulo de Jesus, que era cobrador de impostos, esse texto é um texto de alguém que conhece profundamente a cultura e as tradições judaicas. Mais do que isso, a gente percebe que o texto tem uma intenção. Ele tem a intenção de vincular a história de Jesus a toda a tradição de Israel. E mais, ele indica que Jesus é o Messias e que em Jesus se cumprem todas as profecias e tal. O texto é muito repleto de dados e informações para fazer isso. Logo no começo, no primeiro capítulo, o autor apresenta a genealogia de Jesus. E aí, com isso, ele já está indicando que a pessoa que vai surgir é descendente de Davi. E essa era a expectativa messiânica. O Messias seria descendente de Davi. E ele vincula o Jesus a Abraão, que recebeu a promessa de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E mais evidente ainda, ele cria um paralelo ao longo do texto entre Jesus e Moisés, como se Jesus fosse um novo Moisés, um novo profeta. Logo no começo, Jesus vai para o Egito, né? Vocês sabem, quando Jesus nasce, os pais fogem do Egito, da perseguição. Então tem o Egito, tem a travessia do Mar Vermelho com Moisés, Jesus tem as águas do batismo, tem 40 dias no deserto de Jesus, tem Moisés 40 anos no deserto. Você tem os mandamentos, né, que Moisés anuncia ao povo, e você tem o Sermão do Monte com Jesus como um novo profeta. E mais do que isso, ao longo do texto, o texto está organizado com 5 grandes discursos de Jesus, né? A construção é muito intencional, né? Tem histórias, um discursão de Jesus. Histórias, um discursão de Jesus. 5. Se você conhece um pouco a Bíblia, você sabe que Moisés tem 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia é o Pentateuco. Então, há uma intenção mesmo no autor em afirmar Jesus como a continuidade do Antigo Testamento, por ser um judeu, né? E olhar e reconhecer Jesus, o Messias esperado de Israel. Então, é isso que o texto afirma. Jesus é o Messias, ele é o Cristo. Jesus é o novo Moisés, ele é o mestre, ele tem novos ensinamentos. E, especificamente, ele fala de uma profecia que está em Isaías, dizendo que Jesus é o Emanuel. É o Deus conosco. O Deus conosco. E ao longo do livro, se você vai olhando os diálogos e tal, existe uma tensão. Existe uma tensão em acreditar ou não se essa pessoa é o Messias. Então você tem cenas de pessoas que estão reconhecendo Jesus como Messias, afirmando ele é o Cristo. Você tem pessoas que estão assim, se perguntando, será que ele é o Cristo? Pode ser ele o Cristo? E você tem gente que diz assim, ele não pode ser o Cristo. Ele não pode ser o Cristo. E
as pessoas que reconhecem Jesus como Cristo, normalmente são pobres, são pessoas que estão na periferia da religião, que estão à margem da sociedade. E você tem pessoas que reconhecem Jesus como Messias, que normalmente são os líderes religiosos, são pessoas que estão na elite religiosa e intelectual das pessoas. Uma cena clássica que aparece nos evangelhos sobre essa tensão, é a imagem da mulher que entra na casa de um publicano e ela quebra um vaso de perfume aos pés de Jesus. E na mesma cena você tem essa tensão. Você tem alguém reconhecendo Jesus como Messias e você tem o cara lá dizendo assim, se esse cara fosse o Cristo, ele saberia e não deixaria ela tocar nos pés dele. Essa tensão está lá no texto, o tempo todo. Essa tensão ela vai aumentando cada vez mais, e ela culmina na história que você sabe. Os líderes religiosos armam um esquema, envolvem Judas lá para trair Jesus, prendem Jesus, Jesus é julgado num julgamento terrível, e ele é morto, crucificado. O texto diz que Jesus ressuscita, aparece aos seus discípulos. Você conhece a história, não preciso me deter. E aí, quando Jesus já ressuscitou, pensa, toda essa tensão, os discípulos estão vivendo toda essa tensão, toda essa história, vendo essa coisa de que ele é Jesus, ele é o Messias, ele não é, ele é Cristo, ele não é. Jesus morre, ressuscita e aparece para os discípulos. E aí a gente chega onde a gente chegou, nesse texto que a gente acabou de ler. E eu queria que a gente olhasse o que está aqui nessa história. Quem está na cena? Vamos lá, versículo 16. Os 11 discípulos rumaram para Galileia em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quem está na cena? Os 11. E aí, eles veem Jesus. Olha o que aparece na sequência, versículo 17. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram. Mas alguns duvidaram. Acabou a história e a tensão não acabou. Você tem entre os 11 pessoas que ainda têm dúvida. Pessoas que ainda têm dúvida. Pois assim, a paciência de Jesus, né? Assim, gente, eu morri, ressuscitei, apareci aqui. E vocês ainda têm dúvida. Isso para mim é uma coisa que depõe a favor do texto. Porque se eu sou um autor intencionado em afirmar a divindade de Jesus, o impacto de Jesus na vida das pessoas e tal, eu chegaria no final e falaria assim, olha, Jesus é o cara. E ninguém tem dúvida disso. Mas não é o que acontece. Entre os 12, alguns duvidaram. Entre os 11, alguns duvidaram. E é interessante como é que Jesus responde a essa dúvida. Esse é um outro olhar sobre esse texto. Jesus aproxima-se deles. Eu gosto da versão King James, que ela fala assim, Jesus lhes assegurou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Guarda isso. A gente tem os discípulos. Eu gosto de usar a palavra aprendiz. Aprendiz tem dúvida. Quem está aprendendo, quem está no caminho, tem dúvida. E, na verdade, o bom aprendiz tem dúvida. A pior coisa para um professor é vir dar uma aula e tal, né? Vamos lá, tempo de dúvida. Ninguém tem dúvida. É um pânico. Porque você pensa assim, ninguém entendeu nada. Então, se alguém tem alguma dúvida, significa que está tendo troca, está tendo aprendizado, está tendo desafio de pensamento, de mentalidade. Eu estou colocando essa coisa em prática e eu olho e tenho dúvida. E é interessante porque a resposta de Jesus não é uma briga, do tipo assim, a essa altura do campeonato vocês ainda têm dúvida. Jesus transmite segurança diante da dúvida dos discípulos. Ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E isso acalma, isso acolhe a dúvida. Eu sempre
me relacionei a isso, essa parte de Jesus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ao que vem depois, que é, portanto, vão e façam discípulos. E sim, porque tem um portanto, né, que está lá, que faz essa conexão direta. E isso não pode ser dissociado. Né? Jesus está falando, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vocês vão debaixo da minha autoridade. Mas alguns de vocês, eu sei que tem dúvida. Eu sei que tem dúvida. Mas o ponto é que Jesus é a palavra final para as nossas dúvidas. Ele acolhe a nossa dúvida e ele diz, eu sou a autoridade. Tranquilo. Tranquilo. E aí o texto continua e Jesus fala, portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem meus discípulos, ou, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse texto, ele está no imperativo, né? Quem está familiarizado com temas missionários, já viu esse texto milhões de vezes. E muitas vezes ele é percebido como o id, né? Temos que cumprir o id de Jesus e tal. E muitas vezes esse texto, o peso do id, acaba criando, fortalecendo a imagem de que o missionário é a pessoa que vai para outro lugar, que está em outro país, né? E é difícil ser missionário no Brasil, né? Eu, sendo brasileiro, missionário no Brasil, as pessoas, quando é que você vai para o campo? Eu já estou. O meu campo é aqui na universidade, eu já estou, né? E aí surgiu uma outra linha interpretativa, dizendo que, na verdade, não é id. Na verdade, é indo. Que é, enquanto você está vivendo a sua vida, você faz discípulos. Né? O problema disso é que ele dá uma esvaziada, né? Os dois lados. A ênfase no id esvazia a ideia de você fazer missões aqui. E a ideia do indo e façam discípulos no caminho, esvazia a ideia de ir lá. Né? A intenção do texto, na verdade, é assim, ir de fazer discípulos. É como, vai e fecha a porta. Qual é a ação? Fechar a porta. Mas vai! Né? A ideia de que você precisa se mover, de que você precisa sair de onde você está e fazer alguma coisa. Né? Então, não é assim, vai tomar banho. Né? Se move, né? Não fica parado e resolve isso que você precisa fazer. Mas o que me chama a atenção nesse trecho, na verdade, nem é isso, nem é esse o objeto central do que eu gostaria de compartilhar. O que está aqui, que chama meu coração, é a descrição que Jesus faz para a gente cumprir essa tarefa de fazer discípulos. Ele fala, vai fazer discípulo, mas como é que você faz? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina essas pessoas a obedecer tudo que eu vos tenho ensinado. Ou ensinando-os a obedecer. Ensinando a obedecer. Aprender a obedecer é um negócio muito legal. Porque a paternidade está me ensinando muito sobre isso. Né? De ensinar o Tomás a obedecer. Né? E quando eu falo algumas coisas para ele, ele já chegou na fase do porquê, né? Por quê? Por quê? Por quê? Qualquer coisa, por quê? E ontem eu fui encontrar as meninas aqui da igreja, né? A gente foi no shopping, a Giovana tinha ido antes e eu fui botar ele na cadeirinha, né? Para ir pro shopping. E aí ele não gosta. Ele não gosta de ficar preso e tal. Uma coisa assim, botar na cadeirinha. Mas eu falo para ele assim, Tomás, eu falo para mim, né, falando para ele, esse lugar da cadeirinha, preso, em que você está sendo forçado a obedecer, é um lugar seguro para você. E isso me fala muito sobre Deus. Que quando Deus coloca limites para mim, na verdade Ele está criando um espaço seguro onde eu posso estar. E aí assim, não é uma coisa para me tolir. Para o Tomás parece a tortura, tá na cadeirinha. Então não é tortura, é um ambiente seguro para você. Mas é um processo.
Então, se no começo eu tenho discípulos entre os 11 que têm dúvida, nesse trecho, nesse segundo texto, eu tenho esses discípulos ensinando a obedecer. Ensinando a obedecer. Essas pessoas novas que estão chegando estão aprendendo a obedecer. Se você vive processos de aprendizado, de crescimento, você sabe que é um sofrimento. Tem idas e vindas, tem subidas e descidas, tem muito sucesso, tem períodos de fracasso. Mas você está lá porque você está aprendendo a obedecer. Então, a gente é inserido no processo de discipulado nesse ambiente de aprendizado. Esse ambiente é seguro. A gente é chamado a aprender a obedecer. Como é que o texto termina? Eis que estou convosco todos os dias, versão clássica, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O texto de Mateus começa com um relato da genealogia e depois fala sobre, logo no primeiro capítulo, o anjo aparece para Maria e fala que ele será chamado Emanuel, Deus conosco. E a promessa que Mateus afirma, ou resgata, ou enfatiza no final, e é muito curioso porque depois não tem nada. Depois não tem nada. Por que não tem nada? Porque ele nos basta. E aí ele fala lá, né? Jesus está falando isso. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. O que o Mateus fala, tem muita coisa nesse final do texto, né, que a gente pode falar. Essa urgência missionária, esse chamado que a gente tem de ensinar as pessoas, isso é central no texto. A gente está colocando as pessoas, convocando as pessoas a serem discípulos de Jesus. Mas, nesse processo, os próprios comissionados, as pessoas que estão liderando esse processo, são pessoas que podem ter dúvidas. E essas pessoas estão inseridas em ambientes de aprendizado. E o que nos acolhe, o que nos abraça, o que nos dá segurança, é que Ele está com a gente. A presença dEle vai com a gente, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é o Messias. Ele é o cumprimento, ele é a extensão e cumprimento das promessas que estão no Antigo Testamento. Se você fizer um estudo detalhado sobre isso em Mateus, você vê quantas infinitas conexões existem no texto. Detalhes da morte, assim, morte, crucificação, os próprios discursos de Jesus, as coisas que ele fala, remetem diretamente à imagem messiânica do Antigo Testamento. Ele é Deus conosco. Ele nos abraça, ele é um Deus presente. Mas a gente pode ter dúvida. A gente pode ter dúvida. E a gente é convidado. Você é o Tomás Orozco Bispo? Ah, já aprendeu seu nome. E a gente é convidado a se colocar no caminho, a ser aprendiz, a ser honesto em relação às nossas dúvidas. E também a aprender a obedecer. A aprender a obedecer. E nessa jornada, Ele é Emanuel. Ele está com a gente. Ele está com a gente. Nessa comunidade, eu acho que Nessa comunidade, eu aprendi isso. Eu fui abraçado, eu fui acolhido. Tá bom. Nessa comunidade, eu fui abraçado, fui acolhido nas minhas dúvidas. E
eu sou convidado a ser discípulo. A ser discípulo. E esse é o convite que eu faço para a gente, né? Que a gente se coloque no caminho para aprender a obedecer. Aprender a obedecer tudo o que Ele tem nos ensinado. Com a confiança, a tranquilidade, a beleza da presença dEle que está com a gente todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar? Pai, eu te louvo porque o Senhor é Emanuel. Te louvo porque o Senhor é o Deus conosco, é o Deus que conhece a gente, é o Deus que não está distante, não está distante. E obrigado, Pai, porque a gente pode, através do testemunho de Mateus, ser apresentado a essas verdades tão profundas sobre a identidade messiânica de Jesus, sobre Ele ser o cumprimento de todas as promessas. Mas obrigado, Pai, porque diante dessas verdades, o Senhor é um Deus amoroso, que nos acolhe e que nos abraça, mesmo diante das nossas dúvidas. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos ensine a aprender. Nos molde como aprendizes constantes de Jesus. A gente quer estar no caminho, te obedecendo. Ensina a gente a moldar a nossa vida, né? Como vaso de barro nas tuas mãos, a gente quer crescer com Jesus. Que a gente nunca se sinta sozinho nessa caminhada. E que a gente sempre encontre comunidade, abraços, que sejam prova de que o Senhor está conosco, de que a tua presença está com a gente. Que a gente também assuma essa postura de Cristo, de poder ser abraço e acolhimento para as pessoas, sabendo que a gente pode ser a presença de Cristo para as pessoas que estão ao nosso lado. Que o Senhor nos abençoe, Pai. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém.